Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica muito bem informado sobre as atividades que acontecem no Legislativo Estadual. Os números alarmantes de assassinatos de mulheres no estado e tráfico humano para exploração sexual foram discutidos no 8º Fórum de Políticas Públicas para a Mulher Vítima de Violência. Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, mais de 20 mulheres foram assassinadas no Espírito Santo. O estado tem a maior taxa de homicídios de mulheres no país. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre os anos de 2007 e 2011, foram mais de 11 homicídios para cada grupo de 100 mil mulheres. Os dados alarmantes foram ponto de partida para o 8º Fórum de Políticas Públicas para a Mulher Vítima de Violência. O tráfico humano, tema da campanha da fraternidade deste ano, foi um dos assuntos abordados no encontro, com destaque para o tráfico com objetivos de exploração sexual. Preocupa a igreja e deve ser uma pauta, recorrente em toda a sociedade, uma vez que é muito alto, o índice de mulheres, principalmente no Brasil, que são traficadas para exploração sexual nos países da Europa e outros continentes. Então é uma realidade muito atual e que deve inquietar todos nós, porque fere a dignidade da mulher, da dignidade das pessoas, e que deve ser por nós combatido com muita força, com muita energia, com muito vigor. A Procuradora de Justiça Catarina Gazelli defendeu a adoção de medidas preventivas no enfrentamento à violência contra a mulher. Nós temos que trabalhar a prevenção e quando se fala em políticas públicas, nós temos que fazer projetos e executá-los. Todo o poder público deve trabalhar nessa toada hoje em dia, não apenas com a preocupação em punir o agressor. Antes de punição, nós temos que trabalhar prevenção para que não haja reincidência, para que não haja casos novos. Então, nós temos que informar bem as mulheres dos seus direitos, temos que capacitar nossas polícias para atender essa mulher, capacitar os juízes de direito para trabalhar bem com essa lei, promotores de justiça, enfim. A deputada Luzia Toledo, proponente do fórum, pediu que seja estendido o botão do pânico para mulheres vítimas de violência em todo o estado. O governador Renato Casagrande reúna os prefeitos todos e faça com que as prefeituras façam o que o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, fez. Quer dizer, fez um convênio junto com o Tribunal de Justiça e hoje o maior dado que nós constatamos hoje aqui na Assembleia, no 8º Fórum, é que em Vitória, implantado o botão do pânico, não teve nenhum caso de reincidência. Isso é um dado extremamente importante. A Comissão de Segurança promove audiência pública em Governador Lindenberg e debate medidas de combate à violência no município. Nos 2 primeiros meses do ano, houve grande aumento no registro de furtos, roubos, violência doméstica e embriaguez ao volante. A implantação de uma delegacia da Polícia Civil foi uma das soluções apontadas. Os meses de janeiro e fevereiro deste ano apontaram um grande aumento nos índices de violência em Governador Lindenberg, na região noroeste do estado. Foram registradas 26 ocorrências de furto e 8 de roubo, entre outras como violência doméstica e embriaguez ao volante. Os números são altos para a região rural, principalmente se comparados aos dados de 2013. 96 ocorrências de furto e 9 de roubo no ano inteiro. Para discutir a crescente violência, na maior parte devido ao uso de drogas por jovens, a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública no local. Uma das soluções propostas é a implantação de uma delegacia da Polícia Civil no município, para complementar o trabalho efetuado pela Polícia Militar. Isso reflete que todo flagrante a gente tem que deslocar a viatura para Colatina e a cidade fica um pouco desguarnecida nesse período do deslocamento. O representante da OAB ainda defendeu a implantação de uma comarca judicial no município. O município, ao ser criado,
o Estado tem que dar todas as garantias a esse município. Exemplo, o governador Lindenberg hoje é um município, tem o poder executivo, porém não tem o poder judiciário. E aí o que acontece? O poder judiciário que não está presente no local, torna-se então o poder ausente dentro do município. O proponente da audiência pública foi o deputado Gilcinho Lopes. Nós vamos solicitar a vinda de um delegado de polícia, de um escrivão, já está certo, e de investigadores de polícia, para fazer parte da polícia judiciária, que é a investigação da apuração das infrações penais. Uma vez a prevenção não ocorrendo, o crime acontecendo, a competência passa a ser da polícia judiciária, portanto tem que ter a representação aqui no local. E a outra reivindicação com relação à instalação de uma comarca. Isso depende do Tribunal de Justiça, nós vamos fazer um pleito junto ao desembargador presidente, vou fazer uma solicitação de audiência, convidando todos os vereadores, o prefeito municipal, o vice-prefeito e lideranças religiosas que estavam presentes aqui nesta audiência, para irmos ao Tribunal de Justiça, junto com o presidente, fazer formalmente um pedido de instalação de uma comarca nesse município que já tem necessidade. Os 6 anos de implementação do Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos motivaram a realização de seminário e solenidade em homenagem aos que cuidam da efetivação dos direitos humanos. Políticas de proteção aos defensores dos direitos humanos foram discutidas em seminário na Casa. Um dos objetivos do evento foi dar destaque ao trabalho realizado pelo Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, que completou 6 anos neste mês. O Brasil é um país onde muitas pessoas são assassinadas porque fazem a promoção, a proteção e buscam, garantir direitos humanos. E aí, então essas pessoas estavam sendo assassinadas e por isso uma reivindicação da sociedade civil que fez inclusive reuniões internacionais e uma pressão sobre o governo brasileiro de que deveria se criar uma política para a proteção dessas pessoas. E não só pessoas individualmente, mas também grupos vulneráveis. E assim que eles vão reivindicando e demonstrando que estão sendo vítimas de criminalização ou de discriminação, a gente vai até os grupos, senta, discute, vê qual é a situação que está ocorrendo e faz os encaminhamentos para as autoridades responsáveis para que elas resolvam aquela questão que está acontecendo ou com uma comunidade quilombola, indígena, ou grupos do movimento sem terra, sem teto, população de rua, estudantes que fazem manifestação em busca de garantias de direitos. Então, todas essas pessoas a gente busca atender, verificar qual é o problema e encaminhar, orientar e encaminhar para que a solução seja adotada. O seminário deu início à programação que comemora o aniversário do programa. Uma solenidade de homenagem aos defensores de direitos humanos do Estado também fez parte do evento, que teve a parceria da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Um ano depois da inauguração, o Hospital Dr. Jaime dos Santos Neves apresenta um balanço dos atendimentos. Os números foram divulgados em audiência pública realizada pela Comissão de Saúde na unidade hospitalar. O secretário de Saúde anunciou a oferta de mais leitos em hospitais da Grande Vitória. Confira. A Comissão de Saúde realizou audiência pública na quarta-feira no Hospital Dr. Jaime dos Santos Neves, na Serra, para tomar conhecimento do trabalho realizado em seu primeiro ano de funcionamento. O hospital possui 424 leitos e realizou mais de 170 mil atendimentos, entre consultas, cirurgias e atendimentos ambulatoriais. Tadeu Marino, secretário de Estado da Saúde, fala do trabalho realizado na unidade hospitalar. O Estado investiu nessa construção, na mobiliar desse hospital, 160 milhões de reais. Então é o maior hospital público e o maior hospital do Espírito Santo, são 424 leitos hospitalares. Nós continuamos investindo muito, o governo do Estado, na questão de estruturação hospitalar.
Nós estamos fazendo abertura de muitos leitos em hospitais regionais do interior e, para grande vitória, nós temos aí até o final do ano a entrega de mais cerca de 300 leitos hospitalares. O presidente da comissão, Dr. Hércules, comentou o resultado da audiência. Nós demonstramos aqui, através de testemunhos de usuários, de pacientes, a eficiência do trabalho desse hospital. Então foi muito bom essa prestação de contas que o hospital fez, a diretoria fez, e que na verdade nós vimos aqui um hospital totalmente diferenciado. Nós ficamos muito alegres com o testemunho, principalmente de pacientes, usuário, que o grau de satisfação, o hospital tem mais de 90% de grau de satisfação, isso é muito bom. Os deputados estaduais Janete de Sá e Glauber Coelho também participaram da audiência pública. Em um ano de existência, podemos dizer que o Hospital Jaime Santos Neves é vitorioso e quem ganha com isso é a sociedade capixaba, que tem um equipamento, principalmente a comunidade mais pobre, aqueles que não têm condição de ter um plano de saúde, que tem um equipamento de qualidade, oferecendo um serviço muito bom e voltado para a saúde de nosso povo. O uso racional dos recursos hídricos foi discutido durante sessão solene em homenagem ao Dia Mundial da Água, instituído em 22 de março. Os participantes apontaram a necessidade de campanhas educativas para combater o desperdício de água. Numa conjuntura em que a crise no fornecimento de energia e as ameaças de racionamento de água acontecem em praticamente todo o país, parlamentares, ambientalistas e gestores de órgãos ligados ao meio ambiente defenderam a necessidade de campanhas educativas para combater o desperdício dos recursos hídricos. A defesa foi feita durante sessão solene realizada na Assembleia Legislativa em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, data instituída pelas Nações Unidas. O idealizador da sessão, deputado Ismael Almeida, que é engenheiro e ex-diretor da CESAM, fez uma análise da crise na oferta de água. É uma preocupação que nós devemos ter, proteger o nosso manancial. Como proteger o nosso manancial? As nossas matas, a bacia hidrográfica, né, a mata ciliar, coisas que precisam ser protegidas. E muitas vezes o homem, no seu afã de crescimento, desenvolvimento, estão destruindo. E o que precisa ser feito no Espírito Santo para melhorar a qualidade da água, não só no Espírito Santo, mas no Brasil, para mim, eu não tenho dúvida que é um trabalho de conscientização da população, começar pelas crianças, lá nas escolas. O presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente foi um dos homenageados na sessão solene e falou sobre as políticas públicas voltadas para o setor no Espírito Santo. A ação mais importante que hoje a gente tem é a efetivação da política estadual de recursos hídricos com a formação da agência, né? Então aquilo que era somente o IEMA atuando na parte de outorga, na parte de estudos de qualidade, hoje passa por uma agenda muito mais ampla com a agência. O IEMA continua com a sua competência ambiental, mas cabe à agência agora que saiu de dentro do IEMA, digamos assim, essa nova competência, esse novo cenário. O deputado Nilton Baiano, que é médico, participou da sessão solene. Ele destacou a importância da qualidade da água para a saúde da população. A Organização Mundial de Saúde publicou uma nota que, em 2012, 7 milhões de pessoas morreram em função da poluição. Imagine 7 milhões de pessoas, é o dobro da população do Espírito Santo morreu em um ano. Então, aí a água está dentro desse contexto. E não só na questão de beber, mas tem estudos que dizem que dentro de 40 anos, toda a agricultura do mundo terá que ser irrigada. Então, eu acho que a água é vida, se não fosse água, o planeta não existiria. Então, nós temos a obrigação de cuidar. Durante o evento, 42 pessoas e instituições foram homenageadas em reconhecimento às ações pela preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos. O ponto alto foi a entrega da comenda Paulo César Vinha, ambientalista morto em 1993 por denunciar a extração ilegal de areia em área de restinga no município de Guarapari. No local funciona hoje o Parque Estadual Paulo César Vinha.
E o Jornal Panorama vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando outras atividades do Parlamento por meio do nosso site oficial e também das redes sociais. Eu agradeço a você pela companhia de sempre, lembrando que você pode continuar ligado aí na programação da TV Alice Digital. Até a próxima!